Paz do Senhor, irmãos. Amém. Trago um abraço dos pastores lá do Rio de Janeiro, pastor Anderson, pastora Marlúcia, servos do Senhor. Um abraço, a toda a igreja, em nome de Jesus. Pai, eu já te agradeço, Deus, por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, pela aliança que fez comigo. Eu te agradeço, Pai, porque as promessas estão se cumprindo. Pai, mesmo com os meus defeitos e as minhas falhas, eu te agradeço porque o Senhor me escolheu, Pai. O Senhor me escolheu. Pai, obrigado. Obrigado por ter visto em mim, Senhor, algo que te agradou. E eu quero ser instrumento seu, Espírito Santo de Deus, fala. Que não seja a palavra que eu quero falar, mas que seja a sua ministração nessa manhã. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Vamos hoje fazer algo diferente. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Pelo contrário, eu vou pedir para você ficar sentado e fechar os seus olhos. Por alguns minutos eu vou pedir para você, feche os olhos. E aí eu quero que você só escute o que eu vou estar lendo atentamente. E eu quero que você consiga aí ir meditando naquilo que eu vou estar lendo. E aí eu quero que você construa na sua mente aquilo que você está entendendo da palavra de Deus. É o entender com a mente. Foi assim que o Senhor colocou ao meu coração. E vamos quebrar, pastor, hoje o tradicional, o modelo tradicional, para fazermos aquilo que o Pai quer que façamos. Achou aí, meu irmão? Achou? Pode fechar os seus olhos. Uma casa sobre a rocha. Quero que você imagine essa casa. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Pode abrir seus olhos? Você imaginou alguma coisa parecida com isso? Uma casa edificada sobre a rocha. A palavra de Deus fala em Mateus que veio vento, chuvas, as circunstâncias, e a casa permaneceu edificada, ela não caiu. Imaginou isso aí? Pode fechar os olhos novamente? Não pode abrir, hein? Uma casa sobre areia. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Pode abrir os olhos. Foi essa imagem que você teve, mais ou menos essa casa aí? Essa casa caída? Bateu o vento, as tempestades. Como ela estava sobre uma areia, não tinha uma sustentação de rocha, casa? Ela caiu. Essa imagem? Pode fechar novamente? Ramo infrutífero e ramo frutífero. Comece a imaginar agora ramo frutífero e o ramo infrutífero. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Olha, entenda bem, eu sou a videira verdadeira, esse é Jesus. O meu pai é o lavrador, esse é Deus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Toda vara, somos nós, em mim, em Jesus, que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Aquela que dá fruto, limpa, para que dê mais frutos. João 15, 1, 2. Pode abrir os olhos.
Imaginou mais ou menos um ramo assim? Um ramo infrutífero, não conseguiu frutificar, não tem uvas. Está na videira. Os dois estão na videira. Videira verdadeira. Tem a videira falsa, mas essa é a verdadeira, que é Jesus. Está observando que tem ramos infrutíferos e ramos que estão dando frutos. Aqueles que não estão dando frutos vão ser cortados e vão secar. Mas aqueles que estão dando frutos, a palavra diz que é para limpar, para que dê mais frutos. Pode fechar os olhos. Mais uma vez. O fogo que arde continuamente. Tem um fogo que está ardendo continuamente. Tem o fogo que está sobre a palha. Tem o fogo que está sobre a lenha. A palavra diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha cada manhã. O sacerdote acenderá a lenha cada manhã. Sobre ele e porá em ordem o holocausto. O sacerdote acende a lenha pela manhã e põe em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6, versículo 12, versículo 3. Pode abrir seus olhos. Conseguiu imaginar mais ou menos essa imagem? A palha pegando fogo, a lenha pegando fogo. Embaixo eu quis representar o altar. Eu e você, o nosso coração. Ali está o altar, que é o nosso coração. Pode passar outra imagem. Não precisa mais fechar os olhos. Vamos à palavra revelada? A casa, o ramo e o fogo. Lembram da ordem? Vamos lá? Lá no slide 2, pode voltar para o slide 2, irmão? A casa sobre a rocha. Isso. Lá no slide 2, a casa sobre a rocha. Mas o que é uma casa sobre a rocha? Aqui eu quero relatar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O que é uma casa sobre a rocha, né? Logo, o que é uma casa sobre a rocha? O inverso disso é a casa sobre a areia. Mas vamos focar na casa sobre a rocha. Amém? Vamos lá. Uma casa sobre a rocha. A palavra diz lá em Mateus que a gente escuta a palavra, a gente lê, a gente ouve, a gente vê vídeo, de alguma forma, a gente está se alimentando da palavra. Essa palavra vai entrar, vai trazer efeito, mudança na nossa mente, no nosso jeito de agir. Ela vai moldar o nosso caráter. A palavra ela vai gerando o quê? As características de Jesus, não é assim? Conforme a palavra de Deus vai entrando em nós, a gente vai vendo o que Jesus fazia, e aí ela vai gerando em nós as características de Jesus. Isso é um processo, não é de uma hora para outra. Sempre há um processo. Tudo na vida é através de um processo. E aí quando a palavra vai entrando, a gente vai aprendendo a agir, a falar, a amar, a perdoar, a ter ações e reações que Jesus teria. A palavra de Deus, ela nos molda. A palavra de Deus, a rocha, a casa sobre a rocha, a pessoa que está sobre a rocha, essa casa que somos nós, precisa ter fé, precisa ter esperança, como a nossa irmã falou aqui, esperança, precisa ter renúncia. Uma casa sobre a rocha precisa renunciar. A velha criatura, ela precisa ter fé. Ela precisa confiar e depositar a sua fé, a sua confiança totalmente em Jesus. Os ventos, as chuvas, são as circunstâncias da nossa vida. Todas as coisas que acontecem na nossa vida são os ventos e chuvas, circunstâncias, aflições. Mas elas não podem tirar a casa do foco. Porque a casa está sobre uma rocha firmada que é Jesus. Então todas as coisas que acontecem não pode tirar essa casa do foco. Porque se tirar essa casa do foco, ela vai cair. Ela não pode cair. Porque a casa precisa estar sobre a rocha. Amém? Lá no slide 6, os tipos de ramo.
Aí, são dois tipos de ramo. A palavra vai dizer lá em João 15 que a videira verdadeira, que é Jesus, tá? O lavrador é o pai, lavrador, agricultor, é aquele que entende sobre a videira e aquele que entende sobre o fruto, inclusive é aquele que entende o período de colheita. Esse é Deus. Ele entende a árvore, que é o seu filho. Ele entende o fruto, que somos nós, que estamos no ramo. Nós somos ramo. Jesus videira, pai lavrador, nós os ramos. Se Jesus é a videira, o que Jesus quer que esse ramo faça? Jesus, videira verdadeira, e ramos que estão ligados nele, precisam frutificar. Não é verdade? Precisa ser ramo frutífero. Mas olha só, a palavra de Deus vai dizer que o ramo por si próprio, ele não frutifica. Depois você vai ver no versículo 4. O ramo não frutifica sozinho. Nada podeis fazer. Então olha só, nós, ramos, só conseguimos frutificar se estivermos na videira verdadeira. Se não estiver na videira verdadeira, não frutifica. Mas como Jesus, videira, vai fazer com que esse ramo frutifique? Através da pessoa chamada Espírito Santo. Então Jesus, através do Espírito Santo, vai gerar no ramo que somos nós o fruto. E aí a árvore é conhecida pelo seu fruto. Você vai olhar aquele ramo, vai ver aquele ramo e vai ver, opa, é uva. Se é uva, é videira. Opa, não tem nada. Que árvore é essa? Não tem fruto. Se não tem fruto, que árvore é essa? É videira? Será se é a verdadeira? Ou será se é a falsa? Qual videira nós estamos? Pelo fruto vai saber se nós estamos na videira Jesus ou não. E qual fruto que nós estamos dando como ramos? Como o Espírito Santo, que é a pessoa que Jesus usa, que é o que mora dentro de nós, que somos o altar, ele vai fazer esse trabalho. O Espírito Santo, ele vai fazer esse trabalho através da palavra. Não é isso? A palavra vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, ó, vós estáis limpos pela palavra. Ele fala para os discípulos, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho dito. Eu já estou falando com vocês, vocês estão comigo, são os meus discípulos. A palavra que eu tenho dito tem limpado vocês, então vocês vão dar frutos. Quantos mais frutos vocês estiverem dando, vocês estão mais ainda demonstrando que são os meus discípulos. E o meu Pai está sendo glorificado. E aí, olha só, o Espírito Santo vai gerar isso. E para ele gerar isso, nós precisamos estar nos alimentando da palavra. Nós precisamos estar vendo, nós precisamos ser aquela casa sobre a rocha que vê, que escuta, que lê, para que esse fruto seja produzido dentro desse ramo. Senão esse ramo não vai ser produzido. A palavra de Deus vai limpando, limpando, limpando. Não é assim? Ela não vai nos limpando? Ela vai limpando cada vez mais. E qual é o fruto? As mudanças. As pessoas vão olhar e vão dizer, ah, tem algo diferente em você. Porque ali tem o fruto. Não vou dizer para você que é tudo de uma hora só. É processo. Vou dizer para você, ah não, então eu sou fruto, eu não vou errar. Não, você vai errar sim. Você vai errar. Porque nem os frutos são perfeitos, são? Os frutos são todos iguais, do mesmo tamanho, da mesma qualidade. Tem fruto que não está muito doce, mas tem fruto que está mais doce. Tem fruto que está pequeno, outros já cresceram. Outros estão maiores. Assim somos nós. Vai ser gerado, é um processo. A qualidade do fruto vem de acordo com a quantidade da palavra que está sendo alimentada e de acordo com a limpeza que está sendo feita. Quanto mais limpo o fruto, é melhor. E aí eu falei no slide 8. Vamos lá. A palha, a lenha e o altar. Moisés escreveu lá em Levítico. Ele vai dizer, o fogo que arde continuamente sobre o altar e não se apagará. E aí eu pedi ao Espírito Santo para trazer uma ministração desses componentes dessa palavra. Ele ministrou ao meu coração da seguinte forma: o altar. O que é esse altar? O altar
é o meu coração e é o seu. É aonde habita o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita lá dentro, onde está o seu espírito, que antes era morto. Mas quando você aceita Cristo como teu Salvador, o Espírito Santo vem agora, desce, e ele vai habitar dentro de você. Quando ele habita dentro de você, ele vai te trazer vida. Agora o espírito que era morto, aquele esqueleto, não é mais esqueleto. Agora ele criou vida, tem carne. É igual o vale de ossos secos. Trouxe vida. O Espírito Santo vem, que é vivo, e vai trazer vida. O altar é o seu coração, é o lugar de morada do Espírito Santo, habitação. Então ele mora dentro de você, o altar é o seu coração. Quem é o fogo? Quem é esse fogo? Presença do Espírito Santo que queima e arde dentro de mim e de você. Esse fogo é o Espírito Santo. O Espírito Santo só pode queimar lenha ou palha, certo? Um fogo sozinho, imagine agora um isqueiro ou um fósforo aceso aqui. Sozinho, vai queimar alguma coisa? Não. É uma chama apenas. Então, o fogo aceso sem nada para queimar é chama. Apenas uma chama. Para ser queimado alguma coisa, precisa ser depositado o quê? Lenha, palha ou algum material, certo? E aí o fogo, que é a presença do Espírito. Quem é o sacerdote? Lembra que a gente falou aqui, a palavra está dizendo que o sacerdote alimentava todas as manhãs. Olha, o fogo não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. O sacerdote que precisa colocar a lenha todas as manhãs. Quem é o sacerdote? Eu e você. Eu e você que somos o sacerdote. A chama está acesa, é o Espírito Santo que habita no altar, que é o seu coração. Mas você, sacerdote, eu, sacerdote, precisamos alimentar este fogo com a nossa lenha. Senão ele vai ficar ali, sem nada para queimar. O sacerdote põe a lenha ou põe a palha. Isto é, o alimento para que o Espírito Santo possa trabalhar. Para o Espírito Santo trabalhar dentro desse altar, ele precisa do alimento. O corpo sem alimento fica sem energia, não é verdade? Corpo natural sem comida, a gente fica fraco, desanimado, só quer ficar deitado, não quer nem falar. Está sem energia, não tem alimento. A mesma coisa acontece com o corpo espiritual. O corpo espiritual precisa de um alimento. E a gente precisa ver que alimento que nós vamos dar para esse corpo. O Espírito Santo precisa trabalhar. Ele precisa queimar. O Espírito Santo é o fogo que arde, pode queimar tudo aquilo que o sacerdote põe para ser queimado. E a pergunta é: o que eu e você, sacerdote, estamos colocando para ser queimado? Nas manhãs, nós estamos colocando lá, depositando no nosso altar, nosso coração, a palavra de Deus, a oração, o falar com Deus, o orar continuamente. Não é só dobrar os nossos joelhos. Aonde nós estamos, nós podemos falar com Deus. Fazendo o que nós estamos fazendo, nós podemos falar com Deus. O que nós estamos depositando para que esse fogo queime? Palavra, oração, adoração. Ele queima, ele arde, mas ele não quer queimar palha. Você já viu quando você acende um fogo na palha? O que acontece com o fogo na palha? Vamos imaginar. Olha lá o fogo na palha. A palha queima rápido, não queima? Mas ela acaba rápido também, não acaba? Você põe fogo, ela queima rapidinho, em segundos, acende uma chama grande, faz um alvoroço, clareia tudo, mas apaga rápido. Não apaga, pastor? A palha vai apagar rápido. Mas se você coloca fogo na lenha, o sacerdote acrescenta a lenha. Se você põe a lenha, o que vai acontecer aí? A lenha, ela demora mais um pouquinho a pegar, não é? Quem tem forno aí, a lenha, o fogão, a lenha, demora mais a pegar. Mas quando pega, fica queimando, queimando, não é assim?
queimando. E aí tem hora que você olha e fala: opa, apagou o fogo, não é assim? Não tem mais nada, apagou o fogo. Aí você dá uma soprada, aparece a chama. Não é assim? Quando você dá uma soprada, você acha que não tem mais nada ali, mas tem uma chama, porque foi acendido aquele fogo com lenha. É a lenha que está ali queimando. O que apaga são as circunstâncias, mas se a casa está sobre a rocha, se o ramo é infrutífero, quando dá uma sopradinha, aparece a chama. Aparece a chama. Mas é preciso aparecer a chama, porque se não aparece a chama, significa que foi palha. Qual o alimento que você está dando para o seu fogo? Um alimento qualquer, o seu fogo vai apagar. Só vai sobrar o quê? Cinzas. E a palavra de Deus fala que a cinza era retirada, era colocada para fora. Sabe por quê? Cinza é aquilo que já foi queimado. Não se apegue às cinzas. Não se apegue àquilo que Deus já fez, mas se apegue àquilo que Ele ainda vai fazer. Porque às vezes a palavra de Deus fala ali, o apóstolo Paulo ele fala que nós temos que avançar para as coisas novas. Nós não temos que ficar o tempo, mas Deus já fez, mas Ele já fez isso. Sim, Ele já fez sim. E esse momento de você lembrar daquilo que Ele já fez, é para te dar força para entender e confiar que Ele vai continuar fazendo. Mas não se apegue só àquilo que Ele já fez, porque Ele quer um novo para nós. Se nós nos apegarmos somente àquilo que foi queimado, que é a lenha, não vai ter mais fogo. Tira a lenha, tira aquela que foi queimado ali, a cinza. Leva a cinza para fora do altar, tira ela, acrescenta mais lenha. Sabe por quê? O fogo precisa continuar. Ele é constante, ele é o tempo todo. E aí sabe o que Deus não quer de nós? Ele quer que nós alimentemos com o alimento certo. Ele quer uma lenha, Ele quer uma palavra sem rodeios, Ele quer uma palavra verdadeira, Ele quer uma oração não superficial, mas Ele quer uma oração tocando os céus. Sabe o que é aquela oração superficial? Aquela oração que você já sabe até o que você vai falar, todo dia você repete. É a oração superficial. Ele não quer isso não. Ele quer aquilo que o profeta fala assim, rasgue o seu coração, não suas vestes. Essa semana uma amiga perguntou assim: amiga, de tudo que eu tenho aprendido, eu ainda não sei orar. Aí eu levei ela lá em Mateus 6, quando Jesus ensina, os discípulos falam assim: ensina-nos a orar. Jesus vai ensinar os discípulos ali, mas Ele vai ensinar um modelo de oração. Ele vai ensinar que é perdoar, Ele vai ensinar como que fala com o Pai. Mas não significa que você tem que repetir todas as vezes a mesma coisa. O que Deus quer de nós? É uma oração tocando o céu. O que Deus quer de nós é igual aquela mulher lá do fluxo de sangue, que com a tua fé ela tocou nas vestes de Jesus. Sabe por que ela foi escondida? Ela não queria chamar atenção, porque ela era reconhecida ali como imunda. Não é verdade? Porque ela falou: eu vou tocar nas vestes, porque assim ninguém vai ver. Eu vou ficar curada, mas assim ninguém vai ver. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, mas aquela mulher ficou curada. Porque na verdade é quem nós tocamos que nos cura. Na verdade não somos nós que contaminamos Jesus com as nossas impurezas. É Jesus que nos purifica do nosso pecado. Quando tocamos em Jesus, nós não corremos o risco de contaminá-lo. Nós corremos o risco de sermos limpos. Porque o sangue de Jesus é o que purifica. Não são os nossos pecados que vão sujar Jesus. É o sangue de Jesus que vai nos limpar. E o que Ele quer é limpar através da palavra, porque precisamos frutificar. E aí, precisamos sair. Lembra, pastor Marcos, da performance? Eu amei essa palavra. Precisamos sair de uma adoração de performance. Nós temos que ter uma adoração ao Senhor de entrega. Nós precisamos adorar o Senhor dando o nosso melhor.
Nós precisamos sair do mundo superficial e tocar os céus. E nós só tocamos os céus quando nós entregamos ao Senhor, queimamos lá no nosso altar, sacrifício vivo que somos nós mesmos. É a nossa adoração rasgando o nosso coração, coração de Davi, minha amada, que se arrepende dos seus erros, gera fruto de arrependimento, porque nós não somos perfeitos. Se fosse por nossas imperfeições, nenhum de nós estaríamos aqui no altar agora. Mas porque nós somos como Davi, que nós geramos frutos de arrependimento, e nós sabemos o Deus a qual nós servimos, por isso que nós estamos aqui. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui, mas o Senhor quer que nós demos a adoração que vem de dentro. O Senhor quer hoje homens e mulheres colocando no altar a lenha. Ele não quer palha. Ele não quer um movimento instantâneo. Ele quer algo que queima continuamente sobre o altar. E Ele quer palavra. Ele quer um alimento dentro de nós muito mais sólido, porque a casa precisa estar sobre a rocha, e a casa precisa frutificar, e a casa precisa deixar o altar queimando continuamente sobre o altar. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Hoje é dia de retirar cinzas. Hoje é dia de limpar tudo aquilo que está dentro de você. Vamos louvar, Rogério, em nome de Jesus? Hoje eu te convido. Pode ficar de pé? Hoje eu te convido a retirar as cinzas agora que está dentro do seu altar. Retira as cinzas. Começa agora a alimentar esse fogo que está ardendo dentro do seu coração, que é o seu altar. Começa a alimentar com lenha em nome de Jesus. Começa a falar assim: Pai, olha, eu não sou quem eu deveria ser. Pai, eu não estou como eu deveria ser. Pai, os frutos não foram ainda, as qualidades não foram geradas. Mas eu sou um ramo frutífero, sim, Pai. Eu sou um ramo frutífero, Pai. Eu estou sobre a rocha. A minha base, Pai, é o Senhor Jesus. Eu preciso alimentar o meu altar hoje com a lenha que vai arder continuamente sobre o altar. Ela não vai se apagar, porque o Espírito Santo, ele vai ter lenha para queimar todos os dias. Porque eu, sacerdote do Senhor, vou alimentar esse meu altar com a lenha. Chega de palha. Chega de adoração superficial. Chega de entregar ao Senhor aquilo que não é o seu melhor. Entrega para Ele aquilo que é o melhor seu. Entrega aquilo, tudo aquilo que você pode entregar. Fala com Ele assim, ó, rasga o seu coração. Pai, me ajuda a ser melhor, Pai. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu quero levantar as minhas mãos, sim, e te agradecer, porque o Senhor morreu na cruz, Jesus, por mim. Eu quero te agradecer, Jesus, porque foi sangue naquela cruz. Não foi qualquer um real. Foi sangue precioso. Então a nossa adoração para Ele é com o nosso melhor. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Depositamos hoje no altar. Deixa o fogo queimar a lenha. O altar precisa de lenha. O altar precisa ser queimado. Eu passo para